estamos com Camila Gauss, nutróloga, e aproveito o ensejo para falar. Camila, eu agradeço demais você estar aqui conosco. Obrigada, Cá, querida, imagina, eu que agradeço estar aqui no programa, podendo falar um pouquinho para vocês sobre a nutrologia, né? Nós queremos, e eu quero que você se defina para o público e nos explique, então, qual a diferença de uma nutróloga e uma nutricionista? Então, na verdade, o que diferencia mesmo é realmente a formação, né? A gente tem uma formação médica, então o nutrólogo é um médico que fez faculdade de medicina, se especializou, fez uma residência, uma pós-graduação em nutrologia, né? E nutricionista geralmente acaba fazendo uma faculdade de nutrição e faz também uma especialização em alguma área, ou seja, clínica, ou seja, esportista, né, na parte de esporte. Então, na verdade, a nutrologia, ela estuda, na verdade, ela avalia todos os malefícios e os benefícios que o nutriente pode causar no organismo de todos os tipos de pessoas, né? Então, quando o médico nutrólogo ele faz uma avaliação nutricional, a gente tem a capacidade de diagnosticar, de prevenir e de tratar algumas doenças ou alterações em que os nutrientes são muito importantes, né? Então, às vezes, num momento em que eu falo que a nutrologia e a nutrição, elas se complementam muitas vezes. Entendi. Porque a gente faz, às vezes, um diagnóstico, né? Uma avaliação, às vezes a gente trata com alguns medicamentos e a nutrição, às vezes, vai organizar esse cardápio, né? Avaliar e para que realmente o paciente tenha uma boa qualidade de vida. É um trabalho em equipe, então. Em equipe, sim. O nutricionista precisa do nutrólogo, assim como o nutrólogo precisa do nutricionista. Sim, na verdade eu falo que a nossa área ela é multidisciplinar, né? A gente precisa tanto de um nutricionista muitas vezes, como a gente precisa de um educador físico, né? Ou muitas vezes de um psicólogo, né? De um fisioterapeuta, né? Para reabilitação. Então, na verdade, a nutrologia é uma área em que a gente trata o paciente de uma forma multidisciplinar. Abrange várias coisas, né? Então, assim, para nos elucidar um pouquinho, então, eu sou um paciente, eu procuro um nutrólogo ou um nutricionista em primeiro lugar? Ou eu posso já procurar um nutrólogo, seja qual for em primeiro lugar, posso? Sim, pode. Na verdade, a nutrologia é um acompanhamento médico, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, quando que eu procuro um nutricionista, quando eu procuro um nutrólogo? Quem quer uma orientação em relação à parte de alimentação, né? Não tem nenhum objetivo tão específico, não tem uma sintomatologia tão específica, né? Diretamente pode ir no nutricionista, ele vai orientar, né, a melhor alimentação, né, de uma maneira mais generalizada. Agora, quando passa a ter, na verdade, sintomatologias, né? Então, explique-nos o que é sintomatologia. Sintomatologia. Os pacientes chegam muito no consultório para mim, com queixas muito importantes. Então, diminuição de libido, o sono, que é um sono que às vezes não consegue ser organizado, então dorme super tarde. Isso acaba desempenhando e dificultando, na verdade, uma boa energia, uma boa disposição de dia. Aqueles pacientes que vêm com certas dificuldades, por exemplo, doutor, eu sempre faço regime, eu sempre faço a parte de acompanhamento nutricional, mas eu não tenho muito resultado. Será que está acontecendo alguma coisa comigo? Pacientes que chegam para mim com muito assim, não só em relação ao próprio ganho do peso, mas também com dificuldade, na verdade, muito emagrecido, então desnutridos, né? Nós não sabemos, né? Sim. Que estamos desnutridos. Não sabemos. Muitas vezes não, né? Hoje em dia, na verdade, eu falo que a gente quer envelhecer sem ser velho. Exatamente. Né? Então, o que eu falo da parte nutricional é que muitas vezes eu trato também de pacientes e acompanho pacientes com mais idade e que querem ter uma qualidade de vida. E muitas vezes, da parte nutricional, esses pacientes eles começam a ter um quadro de sarcopenia, que é, na verdade, uma perda da massa muscular. Né? A perda da massa muscular no idoso a gente chama de sarcopenia.
E daí a gente acha assim, putz, mas o que isso pode levar ao idoso? Pode levar a uma dificuldade, por exemplo, de conseguir levantar direito e ir para o banheiro. Então, quer dizer, ter uma boa mobilidade, né? Então, isso faz o paciente ter dificuldade de caminhar, necessitar dos outros. Então, essa nutrição é importante, quer dizer, a gente avaliar como que é esse processo, se ele está desnutrido ou não, né? Se ele tem alguma doença neurológica que faz isso, né? Juntamente tudo, Cá, com exames que são muito importantes. Exatamente. Quando a gente vai avaliar o paciente e a gente faz uma avaliação clínica, né? As queixas e tudo, a gente sempre tem os exames complementares que são muito importantes para a gente avaliar os nossos distúrbios metabólicos, como que está esse paciente, como está a absorção como estão essas vitaminas, né, esses micronutrientes, né, como que está a parte hormonal dele, né? Então, com tudo isso, na verdade, a gente faz um pacotinho, né, e consegue dar, na verdade, uma melhor direção para cada tratamento. Cami, né? E aqui que fique, gente, bem negritado e sublinhado que quando vocês forem ao nutrólogo, seja ele qual for, ele vai pedir inúmeros exames, não é assim? Porque eles precisam dissecar a nossa alma desde a terceira geração, não é assim? Na verdade, os exames, eles precisa, não, é muito necessário. importante. Até pelas queixas, né, que os pacientes chegam. E com os exames a gente fecha aquele diagnóstico e a gente avalia de uma forma mais global. Mas o que eu falo é que hoje em dia, na nutrologia, a gente se preocupa muito com a prevenção. Não só com o diagnóstico dessas doenças. Então, quando eu vou ver um exame, às vezes, que eu solicito, eu tô vendo lá na frente. O que pode vir né? a nos o que causar. pode vir a se ele mantiver esse estilo de vida, né? O que realmente pode acontecer. E aí que é o bacana, porque a gente vai realmente conversar isso durante a consulta, né? A gente vai subiu no telhado, ela vai... Exato, eu vou falar, olha, calma que o negócio não vai ser empenando, bonito. Tá empenando. Não vai ser bonito. Então, hoje eu falo que essa avaliação é muito importante para isso, porque a gente avalia como global, não só. Então, eu vou avaliar a tireoide, vou avaliar o organismo como todo, como realmente uma avaliação clínica, mas orientada e direcionada de uma maneira nutricional, né? E o que você tinha me dito aqui nos bastidores eu achei bem bacana, porque a Camila estava me explicando muita coisa que eu não estava muito entendendo, né, gente? Vocês vão de convir que sou advogada, né, nutróloga. Camila, o que era aquilo de nós sermos 99% iguais? E aquele 1% é que fará toda a diferença. E é o que o nutrólogo vai captar. Essa porcentagem, como é que é? Isso, na verdade, eu até estava conversando com você, porque muita gente chega no consultório e fala para mim, Camila, eu fiz a dieta da minha prima e ela emagreceu 10 quilos, eu não emagreci nada. Como assim? Eu não entendo. Será que eu tô com algum problema? Né? E muitas vezes eu falo, 99% de nós somos iguais. Só que a gente tem 1% de diferença, né? Que estão lá encrunhados nos nossos genes. Né? Essa diferença a gente chama de polimorfismos genéticos. Né? Que são alterações que a gente tem nesses genes, né? Inclusões ou deleções que a gente tem e que nos diferenciam de um para outro. Então, às vezes, você tem, na verdade, um polimorfismo positivo para ganho de massa muscular. Não sou eu, gente. Entendeu? E eu, por exemplo, tenho um polimorfismo positivo para uma termogênese aumentada, o que você não tem. Então, por isso que muitas vezes eu falo que a alimentação, né, a orientação como um todo, ela tem que ser individualizada, né? Até, na verdade, esses exames que a gente solicita, eu falo que é uma maneira muito superficial da gente avaliar o organismo como um todo. Mesmo pedindo bastante? Mesmo pedindo. Hoje em dia, na verdade, existe cada vez mais, né? A ciência é maravilhosa, ela traz pra gente coisas incríveis, Bendita né? seja. Bendita ciência, eu falo que cada vez mais a gente consegue usufruir dela, né? Para uma qualidade de vida, enfim, para ser saudável. E hoje em dia existe um teste que chama teste de nutrigenética, né, que é um teste que avalia esses polimorfismos genéticos. Essa diferença entre um ser humano e outro. Exato. Então, a gente avaliando essas diferenças, a gente consegue tratar exatamente,
O ponto crucial. O ponto crucial daquela pessoa. Então a gente consegue avaliar como é a termogênese, como é a absorção de algumas vitaminas, como que é o metabolismo de algumas vitaminas, como que é os genes relacionados para obesidade, para exercício físico. Então, tipo, é incrível. Que velhinho ele será no futuro, Exato. Que qualidade de vida ele terá. Exato. E o que a gente sabe, que a gente chama de epigenética, que é o quê? É o nosso organismo frente ao nosso meio ambiente e nosso estilo de vida. Tá. Nós podemos modificar esses genes, né, conforme o nosso meio ambiente. Então, se a gente sabe, na verdade, que existe esse polimorfismo lá, presente no nosso gene, e que a gente pode desenvolver, por exemplo, alguma coisa, por exemplo, um hipotireoidismo, né, a gente pode trabalhar com o estilo de vida, a nossa alimentação, para que isso não se desenvolva, ou que se desenvolva muito adiante. Né? Ou seja, seremos mais longevos, teremos mais qualidade de vida. Sim. Se nós tivermos nutrólogos e formos, né, ao encontro deles, né? Assim, com certeza. Como é que fica, Camila, a questão, então? Porque muitas pessoas estão falando sobre isso, né? O veganismo, o vegetarianismo. Minha irmã e minha mãe são vegetarianas. Elas ainda comem Meu marido também. Eu sei. Ai, Como Deus. é que faz os nutrientes? De onde é que tira? Eu vou ser uma velhinha vegana, vegetariana, igual uma velhinha que não seja? Como é que é isso? Como é que vai ser? Como é que é agora? De onde nós tiramos os nutrientes? A nossa qualidade de vida, não qualidade de vida, vai, gente, tem que vir aqui o insight da palavra. Vai, a nossa. Qualidade de vida. É exato. igual a dessas pessoas e no futuro seremos velhinhos iguais? Como é que vai ser? Então, na verdade, a gente necessita de todos esses nutrientes que a gente chama de macronutrientes e micronutrientes. Né? Então, macronutrientes, proteína, gordura, carboidrato, e os micronutrientes, que são as vitaminas, os antioxidantes, todo mundo necessita disso. Né? E muita gente pergunta mesmo, mas eu sou vegetariana, chega no consultório, doutor, eu sou vegetariana, não me mata. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Às vezes, Então, o que eu sempre explico o seguinte, até as pessoas às vezes não conhecem. Então, assim, ser vegetariana é uma coisa muito ampla, né? Existem os ovolactos vegetarianos, aqueles vegetarianos que excluem da dieta, na verdade, produtos de origem animal, então carne, peixe, frango, mas às vezes os outros produtos derivados que a gente fala, os ovos, queijos não tiram. Existem os vegetarianos estritos que a gente fala, que são os veganos. Né? Eles, na verdade, eles não utilizam nada que vem de origem animal. Eu falo que roupa de couro, não senta no sofá de couro, gente. Ele ia estar fazendo entrevista de pé. Exato. É assim? Nem mel, nada. Eu brinco Você fala carne de não tapa na boca, né? É verdade. Mas o que, na verdade, isso daí impacta em alguma coisa? Quer dizer, você excluir esses alimentos? Na verdade, não. Fala isso pra ele. Na verdade, não. Porém, isso é uma coisa que eu friso muito, né? Qualquer alimentação que for mal elaborada é uma alimentação que vai causar prejuízo. Independente se você é vegetariano, não é, vegano, é uma pessoa que só é obeso, enfim, né? Então, o que a gente sabe? Independente de ser vegetariano ou não, a gente precisa ter uma orientação nutricional muito importante para que a gente consiga usufruir de todos esses macro e micronutrientes para a nossa saúde. Agora, dentre essas deficiências que as pessoas sempre vêm perguntar, né? Um paciente vegetariano e vegano, ele tem que ser mais preocupado com algumas coisas. O que a gente sabe, na verdade, e na literatura mostra pra gente, é que a única vitamina mais importante, que é a vitamina B12, que ela é vinda realmente de uma fonte de origem animal, não pode ser sintética. Ela, na verdade, ela pode ser usada de uma maneira, né, suplementar. Tá. Mas eu digo assim, como ela é só de origem animal, então a gente tem, na verdade, uma quantidade, né, uma quantidade de B12, vamos dizer assim, no nosso organismo, com bastante estoques. Entendi. Se a gente faz uso dessa vitamina, quer dizer, a gente come carne, peixe. Então, quando a pessoa passa a ter essa filosofia, ela vai aos poucos perdendo, né, ou diminuindo, ou ficando com uma deficiência dessas vitaminas. Então, às vezes, sim, a suplementação é muito importante. No caso de alguns vegetarianos mais veganos, né, por causa que acaba não tendo origem realmente nenhuma animal.
E agora, zinco, cálcio, ômega 3, né? Enfim, vitamina D. A gente consegue, na verdade, com os outros alimentos, a gente consegue suplementar isso na dieta, né? É que as pessoas imaginam, vegetarianismo é igual comer só folhas, né? E na verdade a gente tem uma série, a gente tem cereais, leguminosas, né? Gorduras boas, enfim, milhões de coisas que a gente acaba suprindo essa necessidade da proteína. Agora tem um parênteses. Coloque-nos tudo, tire as nossas dúvidas. Eu falo que esse assunto é bem interessante porque muita gente que é vegetariano, que passa comigo às vezes, é vegano e fala assim, doutor, eu tenho que suplementar proteína, né? Pelo fato de eu não consumir a proteína animal, eu consumir proteína vegetal, eu tenho que fazer suplementação de proteína? Então, isso é uma coisa que depende muito, Cá. Então, é de cada um. Cada um. Depende se você treina muito, se você é atleta, se você não é, se você é praticante de uma atividade física somente, como é a sua alimentação, quanto de proteína que você come vegetal, enfim. Então, é muito particular. Eu falo que, por isso que cada alimentação e cada orientação é individualizada. Não dá para muito singular e muito sui generis, gente. Então, realmente, a criatura precisa ir a um profissional da área para saber qual é o caso dela. Não é assim? Sim, com certeza. Não, você tá ótima, não precisa colocar nada aí no seu corpo. Não, você tá precisando, já vai ter uma osteoporose também, né? Porque seu corpo já está ruim. Tá preventivo, né? Pra gente avaliar a fundo como estamos na absorção. E hoje em dia, eu falo que tem uma coisa muito, muito importante. As pessoas comem muito bem. Chegam muitas vezes, doutora, como verdura, legumes, quando a gente vai avaliar, né? Ela tá com uma deficiência nutricional. Às vezes ela tem uma deficiência de vitamina A, às vezes ela tem uma deficiência de vitamina D, né? Então o que a gente sabe hoje em dia? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro, Cá. Nosso o que, perdão? Intestino. Jura? Por quê? Porque é ele que absorve esses alimentos. Sim. Né? E aí, mas como é que vocês vão saber? Então, como que a gente sabe isso, né? Muitas vezes, uma pessoa que come tudo isso, mas que ainda tem um consumo de açúcar, né? Um consumo exagerado, por exemplo, de produtos industrializados, né? Ela acaba fazendo um processo que a gente chama meio que inflamatório intestinal. Tá. Ela altera aquela flora intestinal, que a gente está cheio de bactérias boas do nosso intestino, né? E a gente precisa dessas bactérias boas, né? Senão vai vir as ruins. Exato. Ai, bate o quê? Olha, sabe tudo. Então, a gente precisa dessas bactérias boas, inclusive para manter aquele epitélio do intestino bom para absorção desses nutrientes. Tá. Né? Então, obviamente, além do intestino, a gente também está procurando sempre estar se alimentando de uma forma em que a gente use menos, eu brinco assim, coma mais comida de verdade, né? Entendi. Comida de verdade, arroz, feijão, o menos possível de industrializado. Exato. Né? E comida que a gente sabe que tem menos agrotóxicos, enfim, comida de verdade, comida saudável, para que a gente realmente tenha uma boa qualidade de vida, né? Aqui no interior é até mais fácil. Você mora em São Paulo, é mais difícil, né, Camila? Sim. Mas nós estamos primando por lá em casa e buscar os legumes, orgânicos, né? E eles são pequenininhos, né? É um tomatinho minúsculo, uma cenourinha minúscula, porque não tem agrotóxico. Você vê aquela cenoura laranja bonita, você fala assim, olha que coisa mais linda, de Deus isso aqui. Não é, gente. Aquilo lá é agrotóxico. O ideal é que você consuma os menores, não é assim, Camila? Exato. E aqui tem muitas feirinhas, de produtores independentes, que são muito bacanas. Tem poucas propagandas, precisa fazer mais propaganda para todo mundo que sabe. E no próximo bloco nós voltamos com Camila nos auxiliando um pouquinho mais sobre a nutrologia. Espere um pouquinho.